Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num cenário bem árido da nossa história, né? O sertão nordestino, lá no comecinho do século XX. Isso aí. Uma terra, assim, marcada pela seca, pelo isolamento total, quase sem presença do Estado, né? Exato. E é nesse caldeirão, né, de miséria, de injustiça que surge o cangaço, que não era só banditismo, era quase um modo de vida. Uma resposta, né? Uma resposta muito brutal às condições da época. A figura do cangaceiro em si já era uma declaração. Sim, as roupas de couro, o chapéu enfeitado, as armas. Exato, rifle, punhal, preparados para a guerra na Caatinga. E claro, no centro disso tudo, a figura quase lendária de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, nascido lá em 1898. É fundamental entender o cangaço nesse contexto, sabe? Não era crime por crime. Tinha a ver com a ausência de lei, a opressão dos coronéis, a falta de opção, muitas vezes. E é justamente o Lampião que a gente quer destrinchar hoje, como é que ele saiu lá de Serra Talhada, em Pernambuco, para virar o rei do cangaço, quais eram as táticas dele, o terror que ele espalhava. E as pessoas ao redor, né? A Maria Bonita, claro. Sim, e como foi o fim dele e esse legado tão complicado que ele deixou. Vamos tentar entender isso tudo com o que a gente tem de informação. Bom, então vamos lá. Ele não nasceu cangaceiro, né? Teve um ponto de virada, uma coisa bem específica na família dele. Sim. O assassinato do pai, José Ferreira, foi por causa de disputa de terra, coisa comum na época. O Virgulino era bem jovem, devia ter uns 17 anos. E isso que empurrou ele, a vingança. Tudo indica que sim. Foi o gatilho. Ele jurou vingança e aí, junto com os irmãos, entrou para um bando que já existia, o do Sr. Pereira. Foi ali que ele meio que aprendeu o ofício. Mas ele não ficou só aprendendo, né? Parece que ele se destacou muito rápido. Com certeza. Ele aprendeu as táticas de guerrilha na Caatinga, como sobreviver, como lutar. Mas Lampião tinha algo a mais, parece. Uma inteligência por estratégia, sabe? Uma coragem absurda e, é preciso dizer, uma crueldade que chamava atenção. Ele não era só um seguidor? Não mesmo. Ele não só aprendeu, ele meio que aprimorou o negócio. Daí que não demorou muito para ele formar o próprio bando. Era um estrategista. E como funcionava essa estratégia na prática? Ele planejava os ataques? Sim, planejava muito. Ele tinha uma rede de informantes, os famosos coiteiros. Gente que dava abrigo, comida e principalmente informação. Onde a polícia estava, quem tinha dinheiro. Ah, os coiteiros eram essenciais, então. Fundamentais. Sem eles, o cangaço não duraria semanas. Lampião estudava os alvos, planejava as invasões para pegar de surpresa, roubar o máximo possível com o menor risco. E o terror? Bom, o terror era a parte central disso. Aquele ataque a Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 27, mesmo sendo uma derrota, mostra isso, né? Exatamente. Mostra ambição, planejamento, mas também que ele não era invencível. O plano era invadir a cidade, saquear banco, comércio... Mas deu errado. Deu. Ele não esperava resistência. A cidade se organizou, se armou e lutou. Foi um combate pesado e Lampião teve que recuar. Foi uma derrota rara para ele, daquele tamanho. E como ele reagiu? Jurando vingança, né? O que no fim acabou até reforçando a fama dele de implacável, mesmo perdendo a batalha. E essa fama vinha de uma crueldade que hoje a gente nem consegue imaginar direito. Os relatos são pesados, né? Marcar gente com ferro quente. Sequestro, violência contra mulheres, torturas horríveis, arrancar olhos, castrar prisioneiros. Tem aquele caso do suposto traidor que foi arrastado por cavalos até morrer. Meu Deus, isso era comum ou eram casos extremos para dar exemplo? Olha, provavelmente eram demonstrações de força, sabe? Para dar exemplo mesmo. A reputação dele viajava na frente. Quanto mais terríveis as histórias, mais medo as pessoas tinham. E menos resistência ele encontrava. Exato. Cidades inteiras pagavam para não serem atacadas. Fazendeiros pagavam o tal imposto. Era extorsão, claro, mas a brutalidade dava o peso da ameaça. Era controle pelo medo. E o bando tinha uma estrutura, né? Não era só um monte de gente junta. Tinha hierarquia, sim. Lampião no topo, claro. Aí vinham os homens de confiança, os subchefes. Tinha a rede de espiões, os coiteiros. Até um médico improvisado eles tinham. E a vaidade dele. As roupas, as fotos. Isso era parte da estratégia também. Com certeza. As roupas de couro trabalhadas, os anéis, o ouro. E ele adorava ser fotografado, filmado. Isso era muito moderno para a época. Nossa, verdade. Essas imagens corriam no sertão e ajudavam a construir a lenda, né? O cangaceiro poderoso, quase. Invencível. E essa lenda ganhou uma personagem feminina forte, né? A chegada da Maria Bonita mudou muita coisa. Ah, mudou sim. A entrada da Maria Gomes de Oliveira, a Maria Bonita, em 1930, foi um divisor de águas. Ela era casada, tinha filha. E largou tudo pra seguir ele. Largou tudo. Dizem que foi uma paixão daquelas. Imagina o escândalo na sociedade da época. Uma mulher casada fugir para viver no cangaço com Lampião. E ela não ficou só na sombra dele, né? Pegou em armas. Não mesmo. Ela se tornou cangaceira pra valer. Aprendeu a atirar, ia pros combates, se vestia como eles. A presença dela meio que abriu a porta para outras mulheres entrarem. Como a Dadá do Corisco, né? Exato. Dadá, Sila, elas enfrentavam a mesma vida dura, os mesmos perigos. E que dureza, hein? Imagina viver fugindo, dormindo no mato.
E ainda grávida, tendo filho nessas condições. Pois é, a filha deles, a Expedita, nasceu no meio da caatinga. Teve que ser entregue para outra família criar, porque não tinha como. Nossa, é muito pesado pensar nisso. Muito. E sobre a crueldade das cangaceiras, tipo, histórias de que a Maria Bonita mandava torturar. Isso é fato ou lenda? É difícil saber, né? É bem difícil separar. O que a gente sabe é que essas histórias, sendo verdade ou exagero, serviam ao propósito do bando. Aumentar o pânico, passar a ideia de que ali não tinha limite nenhum. Nem o esperado das mulheres da época. Exatamente. E a relação Lampião-Maria Bonita era complexa também. Tinha o afeto, os presentes caros, mas tinha um ciúme doentio por parte dele, um controle total. Falando em crueldade como método, tem uns ataques que ficaram famosos por isso, né? Tipo, queimadas na Paraíba. A queimadas em 29 foi uma demonstração de poder clara. Cercaram a cidade, saquearam, destruíram prédios, e o delegado, que era o símbolo da lei ali, foi humilhado e executado em público. A mensagem era: quem manda aqui sou eu. Exato. Não era só o dinheiro, era a afirmação do poder. E aquele caso do soldado torturado por dias em 31, aquilo foi terror psicológico puro. Manter o cara vivo, torturando aos poucos. Cortar dedo, furar olho, para depois matar e deixar a cabeça na estrada com um aviso. Era um recado direto para as volantes, para a polícia. Olha o que acontece com quem me enfrenta. Precisamente. E o massacre de Piranhas, em Alagoas, 36. Aquilo foi vingança, né? Sim, contra o prefeito que supostamente colaborava com a polícia. A cidade foi arrasada. Saque, incêndio, execuções. E a castração do prefeito antes de matar foi... humilhação extrema. Destruir a vida e a honra. Cada ato parecia pensado para causar o máximo impacto. Até o caso do fazendeiro Luiz Padre. que teve as orelhas cortadas. Depois de pagar o resgate. Como um lembrete para ele e para outros que pensassem em não colaborar. Dentro desse universo de violência tinha o Corisco, né? O Diabo Loio. Ele era diferente do Lampião nesse sentido. O Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto. Ele era lealíssimo ao Lampião, muito valente. Mas a crueldade dele parecia ter outra natureza. Como assim? Enquanto a crueldade do Lampião parecia mais estratégica, calculada, a do Corisco tinha um quê de sádico, de impulsivo, pelo puro prazer de infligir dor, sabe? Aquelas histórias de forçar gente a dançar enquanto atirava perto, ou mandar cavar a própria cova. Exato. Coisas que não tinham um objetivo tático claro. Era mais sadismo puro. Ele e a Dadá, a companheira dele, eram um casal temido pela ferocidade. E como era a relação do Lampião com ele? Devia ser complicada. Era. Lampião precisava da força e da lealdade do Corisco, mas essa impulsividade dele às vezes preocupava. Podia atrair atenção demais, gerar revolta desnecessária, atrapalhar os negócios. E depois que Lampião morreu, o Corisco tentou assumir. Tentou. Se declarou o sucessor, o novo rei do cangaço. Mas durou pouco. A liderança dele foi mais caótica, a violência ficou ainda mais sem controle, sem aquela estratégia do Lampião. E isso enfraqueceu o grupo. Muito. Perdeu o apoio dos coiteiros, que já estavam sendo muito pressionados pela polícia. Sem essa rede de apoio, ficava impossível. Aí, em 1940, ele foi cercado pela volante do Zé Rufino, lá na Bahia. E teve o mesmo fim. O mesmo fim. Ele e a Dadá, que estava com ele, foram mortos e decapitados. Falando no fim do Lampião, a perseguição apertou muito nos anos 30, né? O governo decidiu acabar com isso de vez. Apertou e muito. Era o Estado Novo do Getúlio Vargas, né? A repressão aumentou. As volantes ficaram mais organizadas, com armas melhores. E a tecnologia ajudou a polícia, né? O rádio. O rádio foi crucial. Para coordenar as buscas, cercar mais rápido, dificultou muito as fugas e emboscadas, que eram a especialidade do Lampião. E a pressão nos coiteiros ficou brutal. Ajudar Lampião virou sentença de prisão, tortura, às vezes morte. O medo da polícia começou a superar o medo do Lampião. Começou. Mesmo com toda a lenda da invulnerabilidade dele. Ah, sim, tinha isso. Que ele tinha pacto, corpo fechado. Ele mesmo alimentava isso, né? Fazia parte do mito. Mas a realidade estava batendo na porta. E a realidade chegou lá em Angico, Sergipe, 28 de julho de 1938. Como foi? Lampião já estava com uns 40 anos, velho para a vida no cangaço. Ele, Maria Bonita e o grupo mais próximo estavam acampados na fazenda de um coiteiro que eles confiavam. Mas o coiteiro traiu. Traiu. Por quê? Pressão, recompensa? Não se sabe ao certo e talvez os dois. O fato é que ele passou a localização exata para a volante do tenente João Bezerra. E a volante conseguiu chegar sem ninguém perceber. Isso era difícil. Foi um ataque muito bem executado pela polícia. Cercaram o acampamento de noite, com chuva, na escuridão. Esperaram o amanhecer. E atacaram de surpresa. Fulminante. Pegaram os cangaceiros dormindo, desprevenidos. Foi muito rápido. O combate nem durou muito. Quase nada. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Parece que com uma rajada de metralhadora. Maria Bonita foi ferida e morreu logo em seguida. Em minutos, 11 deles estavam mortos ali no chão. E aí veio a parte macabra da decapitação. Sim, cortaram as cabeças, primeiro conservaram em sal, depois em formol, e saíram me exibindo. Por que fazer isso? Exibir as cabeças? Qual era a mensagem? Era o Estado mostrando força bruta, dizendo: acabou, o rei do cangaço está morto, vejam a prova. Exibir em praça pública, tirar fotos para os jornais, era para não deixar dúvida.
Era usar o terror contra o próprio terror que ele representava. E funcionou. A morte dele foi o fim do cangaço. Foi o golpe de misericórdia no cangaço como fenômeno organizado. O Corisco ainda tentou, como a gente falou, mas foi morto em 40. No mesmo ano, o Labareda, outro famoso, se entregou. A era dos grandes bandos acabou ali. Mas as cicatrizes ficaram, né? Ah, ficaram. Profundas. E depois vem um processo curioso. A figura dele começou a ser romantizada, né? Como pode um cara tão cruel virar quase um herói popular? Esse processo é muito interessante. Porque, vamos ser claros, Lampião foi um criminoso brutal. Matou, torturou, estuprou, extorquiu. Não tem como negar isso. Ele não era um Robin Hood que tirava do rico para dar ao pobre. Ele tirava de quem podia, rico ou pobre. Então, por que essa imagem pegou? De justiceiro, de rebelde? Acho que o contexto explica muito, sabe? Aquele sertão esquecido, a violência dos coronéis, a miséria extrema. Aí surge um cara que desafia tudo isso, que enfrenta o poder, mesmo que seja com mais violência ainda. Ele virou um símbolo de rebeldia para quem não tinha voz. De certa forma, sim, para muitos oprimidos, ele era alguém que não baixava a cabeça, que impunha respeito pelo medo, óbvio, numa terra sem lei. Ele acabou virando um reflexo, ainda que distorcido e brutal, da própria violência daquela sociedade. E essa dualidade existe até hoje, né? Totalmente. Lampião ainda é paixão e ódio. Ícone da resistência nordestina para uns, monstro sanguinário para outros, especialmente para quem teve família vítima dele. E a imagem dele tá em todo lugar. É verdade. Artesanato, música, filme. Museu, festa. Ele virou parte da cultura mesmo sendo tão controverso. É impressionante como ele pode ser tantas coisas ao mesmo tempo. Estrategista, bandido, ícone pop, símbolo. Exato. A história dele nos força a olhar para esse Brasil profundo, né? Da desigualdade, do abandono, da violência como resposta. Mostra como herói e vilão nunca são simples, e como a linha entre resistência e crime fica muito borrada em situações extremas. O sertão mudou, mas o debate sobre ele continua vivo. Continua e muito. Bom, acho que deu pra ter uma ideia, né? Lampião foi essa figura complexa, cria do seu tempo e lugar. Um líder do terror, sim, mas mudado pela violência que já existiu e que depois virou esse ícone ambíguo. E fica a pergunta, né? Até onde a luta contra a injustiça, por mais real que ela seja, pode justificar a barbárie? Qual é o limite? E o que essa permanência do Lampião no nosso imaginário, com toda a contradição, diz sobre como o Brasil lida com a própria história de violência e desigualdade? Uma pergunta que fica mesmo pra gente pensar. Olha, obrigada pela companhia nessa conversa. Esperamos que tenham gostado da história. Se curtiram, não esqueçam de deixar o like, ajuda bastante. Nos vemos no próximo vídeo.